Fala, vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem alguém que você pode chamar de amigo? Você tem amigo? E quem são essas pessoas que você chama de amigos? Muito do que nós chamamos de amigos são pessoas que estão ao nosso lado, nos convidando o tempo inteiro para sair, para se divertir e vivendo momentos bons que a vida nos oferece. Só que o motivo de eu fazer esse vídeo hoje aqui é justamente para agradecer primeiramente a Deus e segundo pela vida de um amigo, a qual me influenciou a iniciar um curso, uma graduação em um nível superior, e hoje eu concluí essa graduação e acabei de receber o meu diploma. E iniciei agora uma nova graduação, me formei em mercado financeiro e agora estou iniciando uma graduação em ciências de dados, porque soma tudo aquilo que eu venho estudando também, tanto em mercado financeiro, inteligência artificial, estatística, números, análise de dados, todas essas coisas que será de extrema importância para a minha vida. Só que eu sempre digo que isso não iniciou apenas com uma conversa entre amigos, isso iniciou com a palavra de Deus, a Bíblia. Eu era um jovem que não tinha perspectiva de futuro, não queria saber de estudar e não conseguia enxergar que eu tinha uma capacidade, principalmente de comunicação. Eu tinha aquele famoso complexo de inferioridade, ok? Sem perspectiva de futuro, mas a partir do momento em que a palavra de Deus ela me alcançou, ela mudou a minha perspectiva de mundo, mudou a minha perspectiva de futuro. Só que depois de um tempo, eu ainda estava preso na ideia daqueles caras de internet que estão por aqui a rodo, falando que você não precisa de uma faculdade, você não precisa de uma formação, e muitas pessoas caem nessa conversa porque elas acham que elas terão o mesmo resultado que essas pessoas que são uma exceção à regra e que estão numa bolha, que é a internet. Ou seja, elas estão ganhando dinheiro na internet, mas elas fazem parte de uma bolha da bolha da bolha. É uma parcela pequena do grande público, da grande população que consegue ter resultados na internet. Então essas pessoas de fato elas não precisarão teoricamente ou no momento em que elas estão de uma formação. Só que as pessoas em que prestarão serviço para elas, se elas quiserem montar um negócio gigantesco, elas mesmas exigirão uma formação, porque elas enxergam que uma universidade tem a questão de te dar uma autoridade, uma expertise, abrir portas para você. E eu conversando com esse amigo, eu tinha essa mentalidade de que não precisava de faculdade, não queria nem saber de fazer faculdade, só queria saber de estar lendo livro, estudando, investindo e tal. E esse meu amigo falou: Micael, procura uma faculdade aí, faz essa faculdade e essa universidade ela vai te abrir portas. Para pelo menos, quando você for conversar com alguém chegar para você e perguntar: tá, mas qual que é a sua titulação? Você poder minimamente fazer parte de uma mesa. Por quê? Porque a regra do jogo é essa. No mercado de trabalho, se você não tiver uma formação, pelo menos uma, você não consegue acessar as oportunidades. Eu falo isso porque no ambiente em que eu trabalho é assim que funciona. Surge uma oportunidade para analista, surge uma oportunidade para você mudar para um setor mais relevante. Só que a primeira coisa em que eles pedem é: você tem um curso tal? Poxa vida, não tem. Você está cursando? Não, então essa vaga não é para você. Ah, mas eu tenho todas as qualidades, levo jeito para isso, para aquilo outro. Se não tiver a graduação, não vai para canto nenhum. Essa é a regra do jogo. E eu só entendi isso trabalhando em diversos ambientes, observando perfis comportamentais e entendendo a regra do jogo. Muitas das vezes as pessoas em que elas acabam recebendo grandes oportunidades ou oportunidades de mudar daquele ambiente e ir para outra realidade, são pessoas que elas têm a formação. Às vezes elas podem não ter todas as competências a qual aquela carga, por exemplo, de um analista exige, mas ela vai receber o que? Um treinamento para aquilo. Mas por ela ter uma graduação, ela comunica para a empresa: ó, eu estou estudando, eu estou me capacitando. Diferente se você pega alguém que não tem uma formação. Automaticamente a empresa vai olhar para ela e falar: cara, beleza, você está me dizendo que tem as qualidades, mas nem a formação você tem, ou seja, você não quer saber de estudar, então eu não lhe quero. Você não tem comprovação daquilo que você está me falando. Você não tem provas daquilo que você está me falando. Então automaticamente você passa a ser o quê? Descartado. E aí entra ano e sai ano, você fica na mesma e você não consegue mudar de setor, porque a empresa ela não vai abrir uma exceção para você. Ah, ele não tem formação, mas ele é muito bom, ele tem muito tempo de casa. A galera não quer saber disso. A regra do mercado é: quantas faculdades você tem, quanta pós-graduação você tem, o que você estuda, quem é você, quais são as suas titulações, quais são as suas habilidades. Depois eles vão procurar saber o formato, o jeito que você pensa. É assim.
Eu já tive entrevista para trabalhar, por exemplo, em financeiro, em que a mulher perguntou minha formação. Na época eu estava iniciando a minha formação, mas eu não tinha as habilidades necessárias. Mas a mulher virou para mim e começou a fazer um monte de perguntas que eu não fazia ideia nenhuma, mas ela gostou da minha mentalidade. Só que ela falou o seguinte: eu gostei do seu jeito, gostei da sua personalidade, vi que você tem ímpeto, tem força, tem garra, tem um monte de coisa, mas você não tem a formação que eu preciso. Então, infelizmente, tchau. Então hoje, terminando essa graduação, realmente girou uma chave na minha mente. Eu comecei a observar, ver os perfis comportamentais das pessoas, olhando o desempenho de cada uma. Muitas das que não têm formação trabalham e entregam resultados absurdos, mas elas não conseguem sair daquela função porque elas não têm uma formação que possibilite isso. Não tem. E aí, não tem onde reclamar. Você tem que entender as regras do jogo. Então eu dou graças a Deus pela vida desse meu amigo, a qual me abriu a mente para que eu começasse a estudar. E eu fiz um compromisso comigo mesmo, não foi com as outras pessoas, mas foi comigo mesmo, de nunca mais parar de estudar. Iniciei uma graduação, vou outra pós-graduação e vou até onde eu puder estudar, eu vou continuar estudando. Porque, de fato, Deus me fez entender que você estudar, buscar conhecimento, não é só você se aplicar em livros, mas também você acabar entrando em cursos que vai fazer com que o seu conhecimento ele tenha uma prova, uma validação. E a faculdade liga muito essas questões. Nem tudo você vai aprender na faculdade, mas a faculdade ela vai ser uma comprovação daquilo que você estudou. Por exemplo, o mundo dos investimentos. Eu não sei tudo acerca de investimento, pelo menos sei o mínimo. Só que muitas das coisas que eu aprendi não foi com a faculdade, foi fazendo curso por fora, além da faculdade, investindo meu próprio dinheiro, correndo risco, levando prejuízo e tendo lucro. Foi na prática, estudando por fora, comprando outros cursos. Mas a faculdade agora, quando alguém me pergunta que formação você tem, eu falo mercado financeiro, mundo de investimento, esse tipo de coisa, tá aqui meu diploma. O cara fala, opa, peraí. Ele consegue comprovar aquilo que ele está falando. Então, automaticamente, tudo aquilo que eu estudei agora tem uma espécie de uma credencial. Se alguém chegar para mim perguntando, eu chego e mostro, está aqui. Eu faço parte disso aqui, eu estudo isso, assim, 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 eu me formei nessa área. Então as pessoas falam, poxa, ele tem autoridade para falar acerca disso porque ele estudou. Qual a diferença de um psicólogo, de um psicanalista, por exemplo, para uma manicure? Porque eu não sei se você sabe, mas até os próprios psicólogos, psicanalistas, eles falam que muitas pessoas que fazem o trabalho de manicure, muitas mulheres que desenvolvem esse papel, muitas delas prestam terapia para os seus pacientes enquanto elas estão desenvolvendo o seu trabalho na unha de cada cliente. Só que elas não têm o quê? Elas não têm uma titulação que validem essa sessão, digamos assim, que elas fizeram ali. Ah, Miquel, como assim uma sessão? Simplesmente escutar. Às vezes a pessoa é bom de papo e de repente está ali um cliente na sua frente enquanto ele está precisando desabafar e você começa, o tempo vai se passando, vocês vão conversando, vão dialogando, de repente a pessoa sai dali e fala, menino, eu entrei aqui, minha mente mudou, minha mentalidade, desabafei, eu precisava disso aqui. Ou seja, uma sessão terapêutica em que a pessoa acabou saindo dali impactada, transformada com o simples fato da manicure dar uma atenção para a pessoa. Mas a formação da manicure é completamente diferente de um psicólogo e psicanalista. Mas o que valida se a pessoa é especialista em uma área ou não, no nosso Brasil, no mundo, é qual diploma que você tem. E de fato, esse vídeo aqui é justamente para despertar você. Negão, não adianta você ter conhecimento de um monte de coisa. Se você ainda não achou um jeito de obter resultados financeiros, a regra do jogo é estude, entre na universidade, nem que você já saiba tudo que a universidade vai fazer. Mas você estuda as aulas lá, faz tudo que tem que fazer, pega o teu diploma e aí sim as pessoas vão falar para você, beleza, cara, você é muito bom, o que você estudou? Eu digo, tá aqui, papai. Foi o meu caso. Na faculdade eu não aprendi a investir. Eu só aprendi teoria. Teoria atrás de teoria. E para aprender a investir foi prática, tomando risco. Entendeu? É assim que funciona. É a mesma coisa. Ah, vou aprender sobre dados. Não vai ser na faculdade. Embora a faculdade seja muito boa, eu já vi que tem muita coisa para você praticar e com certeza vou aprender muita coisa, mas já estou engatilhando outro curso por fora. Eu digo, não, eu vou aprender um curso específico para mim aprender essa habilidade aqui. E acabou. Entendeu? Só há uma forma de aprender a nadar. É o quê? É pulando na água, negão. Pulando na água.
Não adianta eu ler 1000 livros acerca de como nadar, como fazer isso, aquilo, outro, se eu não pular na água. Ou seja, pode ter 1000 quilos de teoria, se não tiver 1 grama de prática, de nada vale. Entendeu? Então, ou seja, prática. Entrou na faculdade, ela vai te dar ali a teoria e você tem que ir por fora fazer o quê? Prática. Tem que praticar. Senão, você não recebe a oportunidade. E o tempo passa muito rápido e não adianta chorar. Não adianta chorar. Ah, eu tô aqui há tantos anos, desde o início da empresa, assim, assim, assado, às vezes não consigo receber uma oportunidade, entrego resultados, sou uma pessoa muito boa, mas se não tiver a formação, cara, isso foi um choque pra mim. Eu falei, meu irmão, se não tiver a formação, não vai. Eu trabalho na área da saúde atualmente. Modéstia à parte, eu entrego o resultado. Só que os meus próprios líderes falam para mim, líderes, supervisores, a galera que conversa comigo fala, Micael, faça um curso na área da saúde. Se você quiser crescer aqui, faça um curso na área da saúde. Senão você vai ficar aqui pro resto da sua vida. Entendeu? Então, ou seja, a minha estratégia é completamente diferente. A minha estratégia é outra. Eu posso crescer ali dentro? Eu posso. Mas eu não vou fazer uma faculdade de 4 anos para me estudar na área da saúde. Não vou. Saúde não dá dinheiro. Só se você for empreender no ramo. Entendeu? Agora, o que eu posso fazer? E o que eu estou determinado a fazer? Uma pós-graduação. E aí eu vou linkar uma área da saúde com alguma outra coisa, enquanto eu não atinjo o meu objetivo, que é fora dali. Entendeu? Então, ou seja, eu tô ali, área da saúde, de repente pinta uma oportunidadezinha, outra coisa ali, de eu fazer uma pós-graduação na área da saúde, isso já vai abrir portas para mim. Então, no curto prazo, essa é a minha estratégia. Mas o meu objetivo não é permanecer ali para sempre. É visando outras coisas. Entendeu? É fazendo o meu business na internet, trabalhando com outras coisas. Entendeu? Coisas que vai me render liberdade de tempo e liberdade geográfica. Essa é a pegada. Então, o conselho que eu deixo para você aqui, papai, estude. Estude, faculdade não vai lhe ensinar tudo, mas ela vai abrir muitas portas para você. E se você não se preparar para isso, se você não entender a regra desse jogo, esqueça, você não vai para lugar nenhum. Infelizmente, essa é a regra do jogo. No Brasil hoje, a realidade é, você só tem 2 saídas. Se você quiser alcançar a liberdade financeira, ou você vai empreender, que aqui no Brasil é um ambiente extremamente hostil, embora os empresários digam que é uma regra muito baixa, e eu acredito nisso, mas é um ambiente extremamente hostil e está cada vez mais difícil empreender aqui no Brasil. O cara tem que ser muito guerreiro, tem que ser muito bom. E a segunda regra é concurso público, velho. Não adianta. Entendi isso essa semana, meu irmão. Comecei a observar, comecei a ver a galera que estuda para concurso. Eu falei, meu irmão, aqui no Brasil é o contrário. Aqui não é Estados Unidos. Estados Unidos, os melhores, eles estudam para criar empresas que vão solucionar o problema do mundo. Aqui no Brasil, os melhores estudam para concurso, para ficar com estabilidade financeira e ter uma vida de boa. Os caras que se veem sem saídas, eles são obrigados a empreender e uma pequena parcela deles é que dão certo. O restante sobrevive. Essa é a regra do jogo. Já outra galera que não consegue empreender, eles vão para quê? Para subemprego. Essa é a realidade. Porque o mundo corporativo, no sistema CLT, no sistema privado, meu amigo, você tem que se matar para ganhar isso aqui, ó. É um monte de informação, titulação, indicação disso, daquilo, outro, para ganhar isso aqui, ó. E no concurso, não. Você passa numa prova, às vezes você não precisa nem de uma formação, mas um nível técnico. Passou numa prova, teu salário já, ó. Pô, isso aqui você já resolve sua vida. Então as maiores e melhores mentes estão indo tudo para concurso, velho. Maioria, principalmente essa nossa geração. E eu tinha preconceito contra concurso. Mas eu vi que a regra do Brasil é essa. A regra, você não vai mudar o mundo, você não vai mudar o Brasil. Acabou-se. Não vai, não vai, não vai, esqueça, não vai. A regra é essa. Ou você estuda para você resolver o seu problema financeiro, que no caso é estudar para concurso, não adianta. Ou você tiver uma habilidade muito útil e você vai empreender. Agora é barril, tá certo? Empreender aqui no Brasil é barril dobrado. É problema e um ambiente extremamente hostil, mas também recompensa muito bem, ok? Mas, infelizmente, a maioria da galera, as mentes brilhantes, o ambiente aqui está estimulando a galera a ir para concurso público. E é assim que funciona. Resolver o problema financeiro num concurso público, aí você começa a pensar agora, porque você já tirou a corda do pescoço, você vai começar a empreender novos projetos, outra coisa aqui e acolá. Então essa é a regra do jogo. Todo mundo já está começando a entender e identificar isso aí.
Tá começando a entender. E isso vai gerar o quê? Vai gerar demanda nos mercados privados. Mas primeiro, você tem que se adaptar. É camaleão. Você tem que saber se adaptar. Viu ali? Como é que eu vou fazer? Pumba. Vai e vai pra cima. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar registrado aqui, que agradecer a importância de nós termos amigos. Ter amigos em que vai estar sempre passando insight pra gente, de como as coisas funcionam. As pessoas comentando ao seu redor do que tá dando certo, do que não tá dando certo. Agora, se você só tem pessoas irrelevantes do teu lado, que só fala besteira o tempo inteiro, aí você tá no mato sem cachorro realmente, entendeu? Então, portanto, cuide bem das suas amizades, cuide bem das pessoas que estão ao seu redor, veja bem com quem você anda. Existe até aquele ditado que não é bíblico, mas um ditado muito forte que diz: me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Quem acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Quem anda com porco farelo come. Se a polícia ali parar e você estiver junto de 5 miliantes, você vai ser o sexto que vai ser enquadrado e vai tomar madeira da polícia. É assim que funciona, ok? Então, se inscreva no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se você se considera ser um bom amigo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, envie para um amigo. Será um prazer estar junto com vocês aqui, trazendo sempre conteúdo que agrega valor na sua vida, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.